A gente continua falando sobre a importância, da reforma administrativa. Eu vou conversar agora com o economista Daniel Duque, pesquisador da área de economia aplicada do FGV, IBRE. Daniel, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo. Primeiro, eu gostaria de saber, a gente percebeu ali, os números apontados pelo Galton Sena na reportagem, estamos discutindo também o orçamento de 2022, as prioridades para esse orçamento, e a gente percebe que os interesses políticos estão se colocando muito acima de outras questões que são importantes para o país, como educação, saneamento básico, a própria saúde. O quanto essa questão política também prejudica o andamento de uma reforma que seja importante para trazer economia, inclusive para a máquina pública, que é bancada pelo nosso dinheiro. Bom dia, é um prazer todo meu estar aqui. De fato, interesses políticos eles costumam ser bastante difíceis de resolver com grandes reformas, certo? Você tem aí uma série de agentes, atores envolvidos, mesmo fazendo uma concessão gigantesca de aplicar a reforma apenas a novos servidores, certo? Mas mesmo assim, isso acaba gerando um conflito de interesses que dificulta a aprovação de uma grande reforma, tal como a reforma administrativa, que, como mostraram ali cálculos de várias instituições, enfim, pode gerar uma grande economia para o futuro e abrindo espaço fiscal, inclusive, para a gente expandir serviços públicos, para a gente expandir transferências de renda, como a gente está vendo agora com o Auxílio Brasil, etc. Tudo isso passa, obviamente, pelas grandes cifras de gastos do governo, como por exemplo, o gasto com pessoal ativo, que é o que se trata a reforma administrativa. Ô Daniel, a gente falou muito sobre números também, o quanto esses servidores públicos representam em relação ao PIB, então mais de 13%, representam também 12% de toda a força de trabalho brasileira. Agora, o que essa reforma, ela traria em termos práticos ali no dia a dia de trabalho, que hoje os servidores públicos não têm, mas que teriam caso ela seja aprovada? Em termos de produtividade de trabalho mesmo, no dia a dia, o que ela mudaria para o setor público e, consequentemente, para a população que depende desse setor público para resolver os seus problemas? Bom, a reforma administrativa atual, ela cria mecanismos, por exemplo, de você fazer contratações temporárias, em alguns casos especiais, com maior flexibilidade. Isso permite que você tenha novos... uma maior capacidade de agir rapidamente a situações em que o Estado precisa atuar de forma, enfim, bastante rápida. No caso do dia a dia dos servidores, a gente teria uma maior avaliação de desempenho, principalmente ali no primeiro período ali do estágio probatório, que ele efetivamente serviria como digamos, um filtro, uma verdadeira avaliação de servidores. E claro, você também teria as próprias carreiras, elas seriam mais alongadas, elas não seriam tanto uma progressão rápida por tempo de serviço, e você teria, na verdade, mais parâmetros justamente de produtividade, de qualidade do serviço público, de modo a incrementar o salário, de acordo com metas, você incrementa o salário daqueles servidores, o que pode permitir maior produtividade no futuro do serviço público. Essa reforma ela enfrenta, claro, bastante resistência por parte do setor, principalmente sindicatos e associações que representem esses servidores públicos. Na prática, Daniel, o que ela faria? Haveria um corte de servidores ou se evitaria que muitos servidores recebessem salários que estão muito acima da média dos salários do restante dos brasileiros? O que ela provocaria e que, consequentemente, faz com que gere tanta resistência? Bom, a reforma, ela de fato, ela tem uma lista de benefícios que seriam extintos, que são benefícios que não têm em paralelo, com a iniciativa privada. Por exemplo, ali também no Poder Judiciário é um poder, claro, que com umas férias de 2 meses, enfim, entre outros tipos de ganhos remuneratórios que realmente não fazem muito sentido, dado o contexto do trabalhador, do resto do Brasil. Isso é o que gera maior resistência à reforma atual, porque isso, ela, de fato, geraria uma perda de ganhos salariais desses servidores. Mas, enfim, é um tipo de
de propostas que deve ser combatida, é um tipo de mudança que deve ser realizada, porque, de fato, a gente não pode conviver com dois tipos de trabalhadores, com dois tipos de assalariados no Brasil, que é o setor público com diversos privilégios e o setor privado pagando por esses privilégios. Essa reforma, ela poderia trazer, então, mais eficiência para a máquina, inclusive para o atendimento ao público, e é nesse caminho que eu quero chegar. De que forma que todos nós que dependemos do setor público para resolver diversos problemas, poderíamos nos beneficiar de uma possível reforma administrativa? Sim, de fato, você precisa... a reforma administrativa, ela abre, dá uma oportunidade de criar uma cultura, né, de avaliação de desempenho e de aumento de produtividade do setor público. É óbvio que vai ser preciso estabelecer ainda muitos detalhes para você criar, de fato, as instituições possíveis, o conjunto de regras efetivas para você fazer valer essas mudanças que a reforma ela propõe. No entanto, de fato, como a reforma ela abre essa porta, ela cria essa oportunidade. A partir daí, a gente então consegue discutir como fazer, olhando, né, o resto do mundo, como os outros países fazem, o que eles fazem que dá certo, para fazer com que a gente tenha uma cultura em que os servidores públicos estejam efetivamente ali tendo incentivos a prestar o melhor serviço possível para a população. Daniel, a gente trouxe ali na reportagem uma lista, né, dos países onde a eficiência pública é grande. E o Brasil está na posição 136, se for sobre questão do uso do dinheiro, mais para baixo ainda, 138, se não me engano. Qual que é a principal diferença que nos coloca tão distantes assim desses países que estão nos primeiros lugares? O interessante é que o Brasil ele não tem um grande número de servidores, né, comparado ao resto do mundo. Né? Ele está mais ou menos na média ali da OCDE. No entanto, né, quando você olha o gasto, né, com servidores, aí sim a gente vai lá para o topo, entre ali os primeiros colocados, o que mostra de fato que há uma disparidade não em relação ao tamanho, digamos, do Estado em termos de prestação de serviços, né? A nossa disparidade em termos de gasto, né? Então, isso se explica, obviamente, com a diferença de salário médio, né, em relação ao PIB per capita, né? Então, o Brasil, ele paga mais servidores em relação ao PIB per capita do que os demais países. E quando a gente olha o retorno desses serviços públicos, né, porque você pensa, né? Então, se a gente paga mais, a gente pode esperar que a gente está, então, muito bem colocado em termos de serviços públicos. Mas não é o caso, né? A gente está, na verdade, em posições bastante medianas, se não abaixo mesmo da média ali dos países, em termos de prestação de serviços. Não que a gente não esteja melhor do que muitos outros, muitos outros países em desenvolvimento, etc. Mas, dado o quanto a gente aloca dos nossos recursos, certamente aí há um gap não realizado de prestação de serviços, que a gente tem que realmente resolver nos próximos anos. Só para a gente finalizar, chega a ser controverso você ter uma reforma administrativa que ajudaria a trazer economia sendo barrada e uma PEC dos precatórios, que, né, ou até como foi chamada muitas vezes como PEC do calote, sendo aprovada, Daniel? A PEC dos precatórios ela é nada mais do que uma licença para gastar mais em 2022, né? Ela não resolve nada dos problemas fiscais do país. O governo está apenas estendendo, está dizendo, ao invés de pagar hoje, eu vou pagar amanhã. Uhum. Enfim, então isso não é, de fato, uma economia, isso não é resolver o problema fiscal, isso é querer gastar mais agora. O que a PEC dos precatórios faz é isso. A PEC administrativa, por outro lado, ela abriria o espaço fiscal para o Estado gastar em outras áreas, além do funcionalismo público, né? Ou seja, você pode, inclusive, até gastar no próprio funcionalismo, você pode, inclusive, contratar mais trabalhadores públicos, né? mais servidores, enfim, para expandir, por exemplo, saúde, enfim, expandir o SUS, coisas nesse sentido, segurança pública, tudo isso seria uma opção legítima e que seria possível de fazer com uma reforma administrativa. A questão é que a PEC dos precatórios ela não nem se assemelha a isso, né? O que a gente precisa mesmo é poder abrir um espaço fiscal, dado que a gente tem umas contas públicas bastante, né, deficitárias ainda. A gente abriria um espaço fiscal no longo prazo para poder, enfim, alocar recursos ou em outras áreas, como, por exemplo, infraestrutura, enfim, transferência de renda, ou até nos próprios serviços públicos, caso seja a opção da população.
Conversei então com Daniel Duque, que é pesquisador da área de economia aplicada da FGV IBRE. Muito obrigado, viu, Daniel? Eu agradeço. Até a próxima.